Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Nós vamos iniciando aqui a reunião com o nosso Pai Yalcha, o nosso Machia, o Altíssimo. Aquele que Yal sobreexaltou, dando a ele o nome que está acima de nome. Qual o nome? Yal, né? Yal. Porque Yalcha ele já tinha aqui. Quando o anjo Gabriel veio anunciar, já falou assim, você vai colocar o nome dele de Yalcha. E quando ele foi exaltar, porque ele cumpriu bem a missão dele, o Pai Supremo, Yal, o sobreexaltou, dando a ele um nome que é acima de todo nome. Então não podia estar dando para ele o nome de Yalcha, porque ele já tinha. Deu a ele o nome de Yal. E agora que ele recebeu o nome de Yal, aí Yal fala, agora todos os seus anjos o adorem. Por quê? Porque só Yal pode ser adorado, né? E agora recebeu o nome de Yal, então ele tem que ser adorado. E isso tem que ser entendido, né? O mensageiro de Sardes acha até hoje que Yalcha é Mical, aí Mical recebeu o nome de Yalcha, né? Só que ele não entendeu que Mical é uma pessoa e Yalcha é outra, né? Lembrando que Mical é primogênito de Yalcha, né, irmãos? Então, a irmã vai fazer a leitura para nós em Eclesiastes, né? Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi, será. O que se faz, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Assim seja. Aqui está falando, amados, de Yalcha, o sol da justiça. Então não há nada novo debaixo do sol. Está falando o seguinte, que Yalcha é criador. Está entendendo? Hã? Viu? É simples. É simples quando tem o Espírito. Ele está falando assim, não há nada novo debaixo do sol. Significa que o que está abaixo dele não cria nada. Só o sol que cria. E é o sol da justiça e Yalcha. Entenderam? Então ele está falando, Yalcha é o Criador. É isso que ele está falando. O sol da justiça é o Criador. Ou seja, Satanás é um ser criado, está abaixo do sol. Então ele não faz nada, ele só repete, ele só imita. Ele quer fazer uma repetição invertida das coisas. Por quê? Porque ele não tem capacidade de fazer nada novo. Ele é um ser criado, então ele é imitador. Imitador. Por isso que aqui essa palavra em Eclesiastes, falei que é escritura, porque ela foi escrita mediante a inspiração do Espírito de Yahweh. Quando você lê aqui que não há nada novo debaixo do sol, quer dizer que dos seres criados, ninguém cria nada novo. Só o sol, que é o Criador, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Como Hebreus também, capítulo 1. Isso está claro? Então tá. Então, amados, aí nós vamos só relembrando, tá, irmãos? Vamos relembrando alguns detalhes aqui antes da gente entrar na mensagem, ok? Nós já lemos em Daniel capítulo 7. Nós vemos dois personagens ali. Nós vemos o ancião de dias, né? E quem? Yalcha. Yalcha, ele desce ali na nuvem e faz o quê? Outorga autoridade para o ancião do dia, para ele poder julgar, para ele poder escolher quem que vai sentar nos tronos para julgar. Isso faz um link também com Apocalipse 19, que fala daqueles... 19, não é? Que fala que eu vi tronos e foi dado àqueles que vão assentar autoridade para julgar, né? Então, quando nós vemos isso, irmãos, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um ancião e ele tem uma característica. Vamos abrir todos Daniel 7, vamos lá.
Daniel 7. É 20. Então, os tronos, Apocalipse 20, versículo 4, tá, irmãos? Os tronos ali que foi visto, né? Vi tronos e aqueles que foi dado autoridade para julgar, tá? Em Apocalipse 20, versículo 4. Agora vamos lá em Daniel 7. Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Versículo 9. A visão do ancião e do filho do homem, tá? Fala assim: eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos da cabeça como alvos, quer dizer, alvo é branco, como a lã, tá? Alvos como a lã. Então, marca aí. Os cabelos de sua cabeça eram alvos com a lã. Você vai marcar, tá? Se você tiver caneta, tem marca. Ok, irmãos? Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22. Presta atenção. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Cadê o irmão Beethoven? É. Foi no banheiro? Foi no banheiro? Foi no banheiro. Ah. Então, Apocalipse 22, 16. Fala assim: eu e Alcha. Viu? Eu e Alcha. Enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Ok? De novo. Eu e Alcha enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento, quer dizer, eu sou o broto da estirpe. Estirpe é o quê? Descendência, né? Da linhagem de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então eu já expliquei para os irmãos isso, presta atenção. Como Yalcha é a brilhante estrela da manhã, que é o sol, Satanás quer imitar, porque não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo, é imitador. Aí, como ele é planeta, ele não pode ser estrela, não é brilhante. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o Vênus, que é a estrela d'alva. Como ele é planeta, ele escolheu ser estrela d'alva, a estrela da manhã. Só que é uma imitação do quê? Do Sol, que é a brilhante estrela da manhã. Tá entendendo? A brilhante estrela da manhã você não tem como desaperceber, não. Todo mundo percebe pelo brilho que ela faz e toda a treva se dissipa na presença do Sol, né? Então, quando Satanás é imitador, ele quer também ser chamado de estrela d'alva, Então, aí ele vai falar assim, ele é a estrela d'alva, planeta, Vênus. Entenderam? Então, vamos lá. Você viu aqui que Yalcha está falando assim: eu enviei meu anjo para vos atestar a respeito das igrejas, ok? Agora vamos a Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 1. Olha aqui, Apocalipse 1, versículo 1. Irmão Marcos, vem aqui, meu irmão. O que você está fazendo aí? Eu só estou com mal-estar, irmão. Você acha que está passando mal? Tem um remédio para dor de estômago para ele? Ele está com dor de estômago, tomou e está com azia. Eu acredito que tem sim. Bicarbonato, se você tiver, irmão, bicarbonato, você pode pôr uma colher média e mistura com água e dá para ele. Não, aí vai fazer ele vomitar.
Esse é mais para problema de fígado. No caso da bicarbonato para estômago, é ideal. Então, amados, vamos lá. Deixa o irmão Zalino chegar aqui. Não. Tá ouvindo? Então tá. Ó, Apocalipse 1:1 diz assim, ó, revelação, ó, presta atenção, irmãos. Revelação de Yahshua Mashiach, e lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos. Mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele quem? Yahshua. A manifestou com sinais por meio do seu anjo. Ele, Yahshua, manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado ao seu servo João. Ao seu servo João. Agora isso que é tremendo. Agora vocês vão ver que coisa linda. Aí a gente começa a leitura aqui, ó. Apocalipse 1:4. Veja bem. 1:4. Diz assim: João e Alhana, as igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Yahshua Mashiach, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos. Aqui você muda príncipe para rei, tá? Aqui você tira príncipe e você põe rei. Rei dos reis da terra, tá? Você tira príncipe aqui, você muda para rei. Na NVI fala soberano dos reis da terra. E aqui ele é rei dos reis da terra, ok? Só um detalhe, irmão. Anjo com letra maiúscula. O rei. Ele enviou, ele manifestou com sinais por meio do seu anjo. Anjo, com letra maiúscula. Então, aí ele continua, ó. Aquele que nos ama e nos lavou de nossos pecados com seu sangue. Quem é esse? Yahshua, o Mashiach, o rei dos reis da terra, ok? Aquele que nos ama, olha que lindo. Aquele que nos ama e que nos lavou dos nossos pecados com seu sangue e fez a nós uma realeza de sacerdotes para Yahweh, viu? Para Yahweh, seu Pai. A ele pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, assim seja. Ó, eis que ele vem com as nuvens. Aqui, irmãos, já associaram isso aqui com Apocalipse 19. Vamos lá em Apocalipse 19, se aquele que está vindo em Apocalipse 19 está vindo nas nuvens? Vamos ver? Vamos lá. Abre lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Vi então o céu aberto. Nessa hora tem que prestar atenção, senão vai boiar. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Anota aí. Seus olhos são chamas de fogo. Anota aí. Seus olhos são chamas de fogo. Anota aí. Sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. Ele veste um manto embebido de sangue. E o nome com o qual é chamado é Palavra de Yahweh. Os exércitos do céu acompanham cavalos brancos, vestidos de linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada. Anota aí, espada afiada da boca. Anota aí, espada afiada da boca. Para ferir ele as nações. É ele quem apacentará com sete de ferro. Ele é que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh.
o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa, fazendo link à coxa, o juramento. Rei dos reis, mestre dos mestres, quer dizer, aquele que ele jurou. Ele jurou que iria cumprir. Viu que aqui fala rei dos reis? Lá está falando que tem que falar rei dos reis, não pode falar príncipe dos reis. Não, tem rei dos reis. Está falando aqui rei dos reis, lá é rei dos reis. Aí ele continua. Vi depois outro anjo. Agora você volta. Aqui está falando de alguma nuvem. Vocês viram alguma nuvem aqui? Não. Tem nuvem? Não. Então aquele que está falando lá em Apocalipse que ele vem na nuvem, está falando desse de Apocalipse 19? Não, não tem nuvem. Volta lá agora, de novo. Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Aqui a gente já vê, ele vem com as nuvens, não está falando desse cavaleiro do Apocalipse 19. Está falando daquele que está sentado na nuvem, o Altíssimo, de Apocalipse 14, 14. Vi aquele semelhante ao Filho do Homem, sentado na nuvem, ok? Viu? Ele que vem fazer o quê? A seara da terra, a colheita, ele que colhe, tá vendo? Então, olha só, esse que está falando, ele que vem nas nuvens, é aquele Filho do Homem, Yahshua. Olha aqui, vai lá no Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Olha aqui. Depois disso, olhei, havia uma nuvem branca. E sobre a nuvem alguém sentado, semelhante ao Filho do Homem, com a coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Foice para colher. Viu? Foice é para colher. Então, veja bem. Aqui que está falando lá, em Apocalipse 1,7, está falando desse aqui. Ele vem colher. Está percebendo? Ele vem colher. Ele não vem guerrear contra o antimachia. Ele vem colher. Viram? Voltando lá, Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens, Yahshua, e todos os olhos verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, assim seja. Ou seja, é a colheita. É a colheita. E ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Quem que é o alfa e o ômega? Yahshua. Presta atenção, irmãos. Anota aí. Anota isso aqui. Eu sou o alfa e o ômega. Anota. Eu sou o alfa e o ômega. Anota, você vai entender o que eu vou falar. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o eterno Yahweh. Aquele que é, aquele que era, aquele que vem. O Todo-Poderoso. Aqui está falando de Yahshua. Entendeu? Porque acabou de falar aqui daquele que está na nuvem que vem. Entenderam? Daquele que está na nuvem que vem. Aí eu já falei, o Todo-Poderoso, que Yahweh deu a ele o nome, com isso ele é o anjo poderoso, que a gente já viu ele lá em Apocalipse, lembra? Ok? Aí, irmãos, olha aqui, terminou. Aqui tudo está falando de Yahweh, terminou. Agora, continuando, versículo 9. Eu, João e Alhana, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Yahshua, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Yahweh e do testemunho de Yahshua. No dia do mestre, quer dizer, domingo, no dia do mestre, fui movido pelo Espírito. Segredo aí. Fui movido pelo Espírito. Lembra disso? Irmão Bruno sabe que lembra o que? Em Atos dos Apóstolos, Filipe. O anjo de Yahweh apareceu para Filipe e falou assim: Filipe, você vai para aquela estrada que está deserta.
e você vai observar alguém que vai passar, e você vai dar instruções para ele. Aí o anjo, a gente já sabe, ele obedeceu, o anjo foi lá, passou o carro, ele subiu no carro, ele estava lendo Isaías e Ishaial, que é tremendo o livro de Ishaial. Aí o que aconteceu? Ele pegou, subiu no carro e deu as instruções a respeito daquele, que é o Mashiach. Ok? Logo depois imergiu ele. E foi arrebatado. Mas foi arrebatado para o céu? Não. Filipe foi arrebatado para outro lugar na terra. Fazendo um link com Apocalipse 12. A criança foi arrebatada junto de Iau e do seu trono na terra. Que o trono da criança é na terra, para junto de Iau, que é junto de Mical, que é ali a boca de Iau, a trombeta de Iau, ok? E vocês vão ver depois mais ainda a respeito disso. Aí vamos lá. Porque você lembra da luta do anjo, né? Eu vi Iau face a face e a minha vida foi salva, né? Depois vocês vão entender por quê. Por que que ele fala que vi Iau face a face? Depois vocês vão entender. Peraí, vamos continuar aqui. Versículo 10. Apocalipse 1:10. No dia de Iau, fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Quem que é a trombeta de Iau? Mical. Só que a gente achava que era Iau. Calma, vocês vão entender, calma. Ordenando: escreve o que vês num livro. Escreve o que vês num livro. A ordem do anjo. Escreve o que vês num livro e envia 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do homem. Ao filho do homem é Yahushua. A um filho do homem é diferente. A um filho. Você vai encontrar isso aqui na Yahushua. Semelhante a um filho do homem. E não semelhante ao filho do homem. Semelhante a um filho do homem. Vocês estão entendendo os detalhes? Vamos lá. Olha só. Continuando. Vestido com a túnica longa, a cintura cingido à altura do peito com cinto de ouro. Os cabelos da sua cabeça eram brancos como a lã branca. Quem que tinha essa? Daniel, o ancião. O ancião com a cabeça branquinha, lembra? Viu aqui o link? Continua. Como a neve. Os seus olhos pareciam como chama de fogo. Faz o link com Apocalipse 19. Os olhos como chama de fogo. Apocalipse 19. Continuando. Os pés tinham aspecto de bronze, quando está incandescente no forno. Os pés tinham aspecto de bronze, tá, irmãos? Quando incandescido no forno. Sua voz era com estrondo de águas torrenciais. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas. Presta atenção. E na boca saiu uma espada afiada. Faz link com Apocalipse 19. Sua face era como do sol. Agora não é Yahushua, não. Não é Mical, não, é Yahushua. Vamos ver? Sua face era como o sol. Vamos abrir Isaías 30, 26. Isaías 30, 26. Isaías 30, 26. Isaías 30, 26, irmãos. Quem abriu? Está na página 1300. Página 1300. Na Yahushua. Isaías 30, 26. Presta atenção. Presta atenção, irmãos. Então a luz da lua será igual à luz do sol.
Viu? Então a luz da lua será igual à luz do sol. A luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz dos 7 dias reunidos, no dia em que ao pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu. Então, a luz da lua será como a luz do sol. Vamos voltar lá. A luz da lua será como a luz do sol. Volta lá em Apocalipse 1. Versículo 16. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Ó o consolo, consolando ele: não temas. Consolou ele: não temas. Olha só, presta atenção. Não temas. Não temos. Eu sou o primeiro e o último. Diferente de Yahshua falando que é o alfa e o ômega. E Yahshua está falando, eu sou o alfa e o ômega. Aqui ele está falando o primeiro e o último. Peraí. Ele é o primeiro e o último. Irmão Marco Beethoven. Ele é o primeiro. Ou seja, ele é o primogênito. E ele é o último. O último Adão. O último Adão. Lembra? Ele é o primeiro, primogênito. E o último Adão. Que o último Adão foi feito espírito que dá vida. Espírito que dá vida. Foi ensinado tudo errado, né? Foi ensinado errado? Agora você vai ver que isso aqui não acabou não, moço. Eu sou o primeiro, primogênito. E o último Adão. E está bem grifado, né? Está bem grifado. O último Adão. Tudo isso precisou o Pai nos dando devagarzinho. Lembra? Porque eu já falei com vocês. Adão foi feito. Nunca poderia ser Yahshua. Por quê? Porque Yahshua é o Criador. Nós acabamos de falar no início. O sol, ele criou. Não há nada novo debaixo do sol. Quer dizer, ele, o sol que cria. Mas Adão é um ser criado. Nas denominações falava que o último Adão é Yahshua, mas Yahshua nunca poderia ser o último Adão, porque Adão é a comparação de um ser criado, e a palavra fala que ele criou todas as coisas. Nada, ele é primazia de tudo, tudo foi criado por ele, diferente dele que não foi criado, ele foi gerado. Tu és meu filho, hoje te gerei. Até Yahweh fala, eu te criei. Não, Yahshua fala, eu gerei, eu te fiz uma... Yahweh fala com ele, eu fiz uma gestação de você. Eu te gerei. Diferente de tudo foi criado por ele. Aí ele continua, irmãos, olha só. Isso aqui, olha só. Ele fala assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. O vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos e dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Olha aqui, estive morto. Ai, agora. Aqui quero o entendimento, quero Yahshua. Estive morto. É diferente de fui morto. Estive morto. Vamos abrir que a palavra tá que a lua estava debaixo dos pés da mulher. E a mulher é o quê? Sardes. Vamos lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 1. Apocalipse 3, versículo 1. A mulher Sardes. Olha aqui, a mulher Sardes. E a gente viu Apocalipse 12 que a lua está debaixo dos pés da mulher. Da mulher qual? Sardes. Vamos ver. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Al e as 7 estrelas. Fazendo um link ali com as estrelas. Presta atenção. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto.
Estive morto. Eu estive morto. Estava em Sardes. Estive morto. Está falando que foi morto? Não. Estive morto. Agora volta lá. Vamos em Efésios 5,14. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Depois ele me dá um versículo aí também, irmão, com esse Tá. 17 de Apocalipse. Tá bom. Ó, Efésios. Ó, vamos lá. Efésios 5,14. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Efésios 5,14. Ó, presta atenção. Efésios 5,14 está na página 2045. Presta atenção, irmãos. Efésios 5,14. Diz assim: pois é luz, ó, pois é luz tudo que é manifesto. Que é manifesto. É por isso que se diz. Aqui não está falando que está escrito. É por isso que se diz, porque essa passagem que Paulo colocou aqui não está escrito nas escrituras, mas é um provérbio. Por isso que se diz, presta atenção: ó tu que dormes, desperta e levanta de entre os mortos, fazendo link com levantou Mical, se levantou Mical, levanta de entre os mortos, e o Machia te iluminará, a lua sendo iluminada. Oi? Eu queria que os irmãos abrissem Ezequiel 1, a partir do 26. Pode ler para nós, irmão. Ezequiel 1, lendo aí ao Xalã. Ezequiel 1. Estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Estive morto, por quê? Estava debaixo do domínio da mulher, que é Sardes, que é aqueles que estão em Sardes estão mortos. Estive morto, mas estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Viu ali? Efésios 6. Por isso diz, olha só, por isso se diz: ó tu que dormes, desperta. Nós já pegamos lá do despertar do braço, né, irmão? Do despertar do braço. Aí ele fala: tu que dormes, desperta, levanta de entre os mortos, e o Machia te iluminará. Isso faz um link também, irmão, guarda aí, só para pegar o link dessa passagem. Você vai ler agora para nós. Isaías 60, olha só. Isaías 60, veja bem, presta atenção. Você vai ler agora para nós. É, Isaías 60, olha só. Isaías 60. O que está falando, irmãos? Isaías 60. Olha aqui, só fazer o link aqui, só para os irmãos verem. Isaías 60. Olha aqui, versículo 1. Versículo 1. Põe-te de pé. Se levanta, põe-te de pé. Se levanta, põe-te de pé. Resplandece, porque tua luz é chegada. A glória de Yahweh raia sobre ti. Viu? A luz de Yahweh raia sobre ti. Levanta, desperta, fazendo o link lá com Efésios. Levanta de entre os mortos. Por isso que essa palavra em Apocalipse 1, agora o irmão vai ler para nós. Pode ler, irmão. Deixa eu ver o texto. É Ezequiel 1. Ezequiel 1. Ezequiel 1, a partir do 26. Ezequiel 1, a partir do 26, né? Fala assim:
Por cima da borda, que ficava sobre suas cabeças, havia algo que tinha aparência de uma pedra de zafira em forma de trono. Sobre esta forma de trono, bem no alto, havia um ser com aparência humana. Vi um brilho como de elétrico, uma aparência como de fogo junto dele, e em redor dele, a partir dos que pareciam ser os quadris, e daí para cima. A partir do que apareciam ser... não está repetido aqui, essa puxada. Vi algo que tinha aparência de fogo e um brilho em torno dele. A aparência desse brilho ao redor era como a aparência de um arco, que em dia de chuva se vê nas nuvens. Era algo semelhante à glória de Iau. Ao vê-la, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de alguém que falava comigo. No telefone está errado. É um hã? A continuação do 2. Do 2? É. Então tá fácil. Ele disse, filho do homem, põe de pé. Então deixa eu ver na Almeida. O 28 fala assim na Almeida. Como o aspecto de um arco que parece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto semelhante da glória de algo. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, ouvi a voz de quem falava. Isso. Entendeu? Ouvi Mas a o 26 fala assim, a última parte. E sobre a semelhança do trono, havia como a semelhança de um homem. 1:26. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. É. Muito tremendo, irmão. No 1:26. Bem no alto havia uma forma com aparência humana, né? Aqui na sua tá de um homem. É melhor do que... É interessante isso aqui, irmão. Depois nós vamos fazer o link. Por quê? Porque você vai ver... Isso aqui não está aqui à toa. Porque você vai ver que ali o Apocalipse 13 fala ali do o falso profeta. Ele induz a população a fazer uma imagem da besta, do antimachia. E eles fazem uma imagem do antimachia e ele infunde o espírito na imagem. Ele infunde o espírito na imagem e coloca a imagem no templo para ser adorado, e também quando infundir o espírito, agora a imagem fala. Essa é a representação de quem, irmãos? Não, é a representação. Estou falando isso aqui é o fato. Porque o diabo é imitador. Ele está imitando o quê? O que ele está representando ali? Não. Ó, e olha aqui, irmãos. O antimachia, o falso profeta, fez com que o povo fizesse uma imagem do antimachia e colocasse no templo. E ele infundiu nessa imagem um espírito. E essa imagem, depois que foi infundido o espírito, a imagem falou. O que é a representação disso, irmãos? Mical, aquele que é semelhante ao Altíssimo. O que é semelhante ao Altíssimo é a imagem do Altíssimo. É a imagem. E ali foi infundido nele, em Mical, o Espírito. E ele fala. Por isso que ele é trombeta de Iau. Vocês estão entendendo? É imitação das coisas celestiais, porque nada novo. Depois nós vamos entrar com esse estudo, tá, irmãos? Vamos devagar, porque os irmãos ainda estão neném, né? Mas não tão neném. Vamos lá, Apocalipse 1. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Voltar aqui, ó. Olha só. Versículo
17. Apocalipse 1, 17. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando-me: não temas. Consolou ele. Consolou. Ok? Eu sou o primeiro e o último. É diferente do ser alfa e o ômega. Eu sou o primeiro, o primogênito. E o último Adão. Continuando. O vivente. Estive morto. Quando que ele esteve morto? Debaixo das pés da mulher, em Sardes. Ele estava morto quando ele estava em Sardes, subjugado pela mulher. Estava morto. Aí nós vimos lá, ó, em Efésios capítulo 5, vamos de novo, né, irmãos? Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Pois a luz, pois é luz, tudo é que é manifesto. E por isso que se diz, ó tu que dormes, desperta e levantou Mical, levanta de entre os mortos, sai de Sardes, e o Machia te iluminará, porque o sol é iluminado a lua é iluminado pelo sol, e o Machia te iluminará. Em outra tradução fala, te esclarecerá. Aí, a gente volta agora para Apocalipse 1, versículo 18. O vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades. Olha o link com Filadélfia. Por quê? Isso tudo, irmão, me despertou, sabe quando? Ontem. O pai falou assim, vai ouvir a ministração do Beethoven, as cartas de Mical. Vai ouvir a ministração de Isaías, as cartas de Mical. O servo. O canto do servo. Aí, o que acontece? Agora vai ler Apocalipse 1. Ele deu a ordem para Elhana escrever para as igrejas tudo aquilo que ele estava mostrando, inclusive para que ele também se lembrasse quando ele viesse em carne. Para ele também ser lembrado quando ele viesse em carne, sem memória. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então vamos continuar. Ele tem as chaves da morte do Hades. Já vimos lá o sexto anjo que foi lá abrir o Hades, lembra? Foi abrir o abismo. E saiu ali o quê? Saiu primeiro escorpiões, depois ele abriu, liberou aqueles anjos que estão presos no rio Eufrates, para liberar aqueles demônios, para poder matar. Lembra disso? Eu já expliquei isso para os irmãos. Tem a chave. Aí ele continua. Presta atenção. Versículo 19. Escreve, ó. Ele está falando, escreve. Fala aí, Elhana, escreve. Elhana, escreve. Olha aqui, presta atenção. Apocalipse 1, versículo 2. A qual, olha só, versículo 1. Vamos pegar aqui, versículo 1. Revelação de Yahshua Mashiach, e Yahweh lhe concedeu para que mostrasse a seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao servo Elhana, João. Foi o próprio Yahshua que falou? Não. Yahshua enviou seu anjo para falar com Elhana. E a gente entendia essa passagem como sendo Yahshua, porque falava, eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. A gente achava, falava assim, é Yahshua que foi morto. Mas aqui falando, eu fui morto, não. Eu estava morto.
quando ele estava morto por estar subjugado por Sardes. Isso é segredo muito profundo, irmãos. É segredo muito profundo. Cara, 22:16 fala: enviei meu anjo. Nós lemos lá, Isaías 22. Eu enviei meu anjo para testificar a respeito. Apocalipse. Apocalipse 22. Para o quê? Testificar a respeito das igrejas. Enviei meu anjo. Tá? Então vamos lá. Versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que devem acontecer depois destas. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora você entende por quê? Porque o ancião, ele está de posse de todo o controle dos anjos da igreja, quanto também das igrejas. Como na antiga aliança ele cuidava da nação de Israel, ele agora foi enviado para cuidar da igreja. Vocês estão entendendo? E quando faz os links, ele mesmo tem que vir para restaurar, porque a igreja perdeu o prumo. A igreja perdeu a referência. E para se cumprir aquela palavra que diz assim: a verdade foi lançada por terra, que está em Daniel 8, a verdade foi lançada por terra, por causa do Emanuel, lançou a verdade por terra e teve êxito naquilo que me prendeu. Chega a Filadélfia aqui na terra. A verdade vem, irmãos, para poder trazer o entendimento das escrituras, que sempre foi ensinado errado. Por quê? Porque essa palavra, irmãos, ela é um cadeado profundo. É um cadeado muito profundo. Eu estive morto, quer dizer, eu estava subjugado por Sardes, que Sardes está morta. Mas eu levantei, e agora que eu levantei, a luz do Machia e me ilumina, conforme Efésios 5. E aí vem o esclarecimento das coisas. Aí, irmãos, quando a gente vai aqui, a gente vai agora para Apocalipse 5. Apocalipse 4, desculpa. Apocalipse 4. Presta atenção. Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui. Para que mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Como a voz de trombeta. Como a voz de trombeta. E nós já vimos Apocalipse 14, aquele anjo que sai do templo, gritando em alta voz àquele que está sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque já é chegado a colheita da terra. Fazendo o link que a trombeta, aquele que tem a trombeta é um, e aquele que ceifa é outro. Aí nós vamos em Apocalipse 9. Apocalipse 9. Apocalipse 9:13. Apocalipse 9:13. Quem abriu? Apocalipse 9:13, página 2151. Qual que é aqui? A sexta trombeta. A sexta trombeta. A sexta trombeta. A sexta era. A sexta era da igreja. A sexta era da igreja. O homem foi feito no 6º dia e foi feito alma vivente. Fazendo um link daquele que sopra o fôlego da vida, e Yahshua forma com suas mãos, e Mical dá o fôlego da vida. Fazendo um link também com o quê? Com Yahshua recebendo
o fôlego da vida e com isso ressuscitando. Aí a gente faz o link com o quê? Faz um link com Ezequiel, que o anjo fala com Ezequiel: Ezequiel, é possível fazer esses ossos reviver? Aí Ezequiel fala: mestre, tu o sabes, tu o sabes. E o anjo fala: profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Fazendo o link com Apocalipse qual? Quem são estes e Elhana? 3. Hã? Apocalipse 7. Vamos ver? Apocalipse 7. 7:13. Apocalipse 7:3. Olha aqui. 7 quanto? 7:13. 13. Apocalipse 7:13. Um dos anciãos, um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: esses que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? É o perguntador, que gosta de perguntar. Eu lhe respondi: meu mestre, és tu que o sabe. Fazendo um link lá com Ezequiel. É possível esses ossos tornar a viver? Aí Ezequiel falou: mestre, tu o sabes. Mesmo link. Mesmo link, viu o link de que eles foram mortos, agora foram revividos? E lá os ossos secos que foram voltar à vida? Mostrando o link de lá pra cá. Mostrando o link de lá para cá e mostrando o mesmo anjo. Perguntador, aquele que pergunta as coisas, incomoda por perguntar, pergunta e incomoda por perguntar. Vocês estão entendendo? E aí a gente volta agora para Apocalipse 4. Volta a Apocalipse 4. 4:1. Apocalipse 4:1. Depois disso tive uma visão, uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar comigo como trombeta, disse: sobe até aqui, e para que eu mostre as coisas que devem acontecer depois dessa, para que eu te mostre as coisas que vão acontecer. Aqui está fazendo link, irmãos. A gente perdia naquela capítulo 1, porque a gente falava: eu sou o primeiro e o último, achando que era Yahshua, porque Yahshua refere-se um pouquinho antes: eu sou o Alfa e o Ômega. Diferente. Depois ele fala: estive morto, mas estou vivo. Ali ele falou: estive morto, mas revivi? Não. Estive morto, mas estou vivo. E vivo pelos séculos dos séculos. Viu? Não é revivi. Esteve morto porque ele estava debaixo, ele estava em Sardes. E Sardes estão mortos. Estão mortos. Isso tudo, irmão, é linguagem que só foi entendida pelo Espírito revelando pelo Pai. O Pai Yahshua veio trazer o esclarecimento de cada detalhe. Mostrando que se está falando que eu estou enviando um anjo para testar, e esse anjo falou através de sinais com Yalhana, peraí, se a Yahshua está falando que enviou o seu anjo para falar com Yalhana, por que a gente entendia que era o próprio Yahshua falando com Yalhana? Por quê? Porque entrava nesses dois pontos: eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou o primeiro primogênito e eu sou o último Adão. Falando também: estive morto, mas vivo pelo sexo, porque estava debaixo do domínio de Sardes, que estão mortos. Por isso fala o provérbio de Efésios 5, que fala assim: desperta, levanta de dentre os mortos, e o Machia te iluminará. Vocês estão entendendo, irmãos? Parece que os irmãos não estão entendendo ou não estão acreditando. Parece que não estão acreditando. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui, irmãos, isso aqui é para jogar por terra toda mentira que foi ensinada. Porque Filadélfia veio trazer a verdade, e a verdade se choca com a mentira.
Porque Yahshua é o Altíssimo, e ele enviou seu anjo. E Yahshua é o Altíssimo, e sempre quiseram tirar de Yahshua a condição de ser Altíssimo, colocando, não, ele não é tão altíssimo, porque ele veio aqui embaixo, agora, e se apresentou para Yaohana. Não, ele enviou o seu anjo para testar por meio de sinais para Yaohana. É o que está escrito aqui. Apocalipse 1, está falando assim, revelação de Yahshua Mashiach. Yahweh lhe concedeu para que mostrasse seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele, Yahshua, a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao seu servo João. Faz o link Apocalipse 22:16, que diz: eu, Yahshua, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. É o próprio Yahshua que veio? Não. E é por isso que ele tem essa aparência, irmão. É a aparência do pai dele. Por isso o anti-Mashiach, querendo imitar, ele coloca... Vamos lá, Apocalipse 13, vamos lá. Apocalipse 13. Irmão, antes de Apocalipse 13, eu posso Pode? fazer uma colocação. Irmãos, a palavra, quando a gente pega que sai da boca dele uma espada cortante, que está em Apocalipse 19:15, não é? Isso. Saiu da boca dele uma espada cortante. Quando a gente pega aqui Isaías 48, no versículo 17, 16, é uma leitura bem rápida aqui para os irmãos. Isaías 48, versículo 16, diz assim: Chegai-vos a mim e ouvi isto. Desde o princípio, não vos falei às escondidas. Quando estas coisas aconteceram, eu estava lá. E agora o mestre Yahweh me enviou com o seu espírito. Assim diz Yahweh, o teu redentor. É Yahweh ou é Yahshua? Yahshua, redentor, o mestre de Israel. Eu sou Yahweh, teu Yahweh. Tá vendo? Eu sou Yahshua, teu Yahweh. Aquele que te ensina para o seu bem. Aquele que te conduz pelo caminho que deves trilhar. Se ao menos tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Na Bíblia do celular, King James não, e ao Shalom do celular, o versículo 18, rapidamente, irmãos, o versículo 18 fala assim, se ao menos tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a lua, justiça como as ondas do mar. A lua, justiça como as ondas do mar. Fazendo o link, porque como nessa tradução o escriba achou que não tinha necessidade. Liga. Não tem sentido. A lua, só que está falando com código, aí tirou, tentou adaptar. Aí, quando a gente vai aqui agora, pegando Isaías 49, que é o segundo canto do servo, que são as cartas de Mical, eu vou ler esse trecho aqui todinho para os irmãos entenderem. Diz assim: Ilha, ouvi-me, povos distantes, presta atenção. Desde o seio materno, Yahweh me chamou. Desde o ventre da minha mãe, pronunciou o meu nome. De minha boca fez uma espada cortante. É Yahshua? Está falando? Não. De minha boca fez uma espada cortante. Abrigou-me à sombra da sua mão. Aí o versículo 5. Mas agora disse Yahweh, aquele que me modelou desde o ventre para ser seu servo e para reconduzir Jacó a ele, para que ele se reúna Israel. Assim serei glorificado aos olhos de Yahweh, meu Yahweh, aos olhos de Yahshua, meu Yahweh, será a minha força. É Mical. Os olhos como chama de fogo. Então, ele é a semelhança, por isso que Mical significa o quê? A semelhança de quem? De Yahshua. De Yahweh e de Yahshua. No final é de Yahweh também. Final é de E agora você vai entender por que fala assim, vi Yahweh face a face, porque é imagem. Entendeu? É imagem. Por quê? Como ele é imagem de Yahshua, ele também é imagem de Yahweh. Por isso que Jacó lutou com ele e fala, vi Yahweh face a face e a minha vida foi salva. Por quê? Porque ele é a imagem de Yahshua. E Yahshua é a imagem de Yahweh, então ele também é a imagem
de Ial. Por isso que fala, não foi anjo nem mensageiro, mas a própria face de Ial que nos salvou. Isaías 63, né? E ele envia seu anjo. Ele envia. É. E quando nós começamos, eu até postei, Êxodo, né? Isso. 23, ele envia o anjo. Eu enviarei Um anjo diante de ti. Respeita ele. Porque ele não vai te perdoar. Ele não vai te perdoar. Ele tem o meu nome. Tem o meu nome. Ganhei essa passagem, eu tinha lido. E você vê que ele está conduzindo aonde? A terra prometida. Está conduzindo a terra prometida. É ele que conduz as 12 tribos junto com os seus companheiros. Ó, isso tudo é maravilhoso. Por quê? Porque Mical, na antiga aliança, conduziu o povo de Israel à terra prometida. Feriu o Egito, nós já fizemos isso. Abriu o Mar Vermelho. Você viu tudo isso, a gente já fez nos estudos. E agora conduz a igreja. E a igreja formada por quem? Formada pelas primícias das tribos da antiga aliança, que foram dispersados. Isso, irmãos, aqui, isso tudo, muitos irmãos chegam e falam assim, tá dando mais honra para Mical do que para Iauxa. Irmãos, foi Iauxa que está revelando Mical, por quê? Porque ele sempre ficou escondido. Agora, Iauxa, ele quer revelar o seu filho. Assim também como Ial chegou no tempo de querer revelar o filho deles. Por quê? Porque os israelitas, desde a antiguidade, achavam que era Ial que estava agindo, e era Iauxa. Entendeu? E agora chega também no final dos tempos, Iauxa também quer revelar Mical, porque ele também ficou sempre escondido. E isso foi vontade dele. E com a vontade de Iauxa não se discute, irmão. Por quê? Porque se Iauxa não tivesse revelado tudo isso, a gente nunca ia entender. Tá entendendo? Nunca ia entender. Mais que você corra as escrituras, fica lá igual um desesperado, se não vier o Espírito te dando, iluminando, esclarecendo, você vai correr e não vai entender nada. Porque você viu aqui que isso aqui é um cadeado muito difícil de abrir. É um cadeado muito difícil. Por quê? Entrava em contradição. Falava assim, eu enviei um anjo que falou para João. Aí fala assim, peraí, mas tem aqui, o anjo está falando que ele é o primeiro e o último, que esteve morto, mas está vivo. Não se entendia. Até que o papai veio falar assim, olha, agora vocês já podem entender, porque vocês cresceram. Porque vocês têm que alcançar a plena estatura, né? Vocês têm que alcançar a plena condição da verdade, entender a verdade, sem nada escondido, sem trevas. Vocês têm que estar sob a luz do sol, do meio-dia, que é totalmente na luz, sem trevas nenhuma, nada escurecendo ao entendimento de vocês. Então, aqui, aí nós vamos lá em Apocalipse 13. Vamos lá, Apocalipse 13. Agora você vai entender por que copia. Por que Satanás copia as coisas? Como nós já falamos, não há nada novo debaixo do sol, né? Não há nada novo debaixo do sol. A gente fala aqui, a gente lança lá o sol, a luz, estrelas, os planetas. Aí a gente explica sobre a brilhante estrela da manhã, que é Iauxa. Aí os irmãos falam assim, não, a estrela da manhã não é Iauxa, a estrela da manhã é Vênus. Aí eu tenho que ensinar para os irmãos que estrela da manhã, Vênus, é Satanás, porque isso está em Apocalipse 14. Olha só, antes de abrir 13, vamos lá, vamos abrir Isaías 14, eu falei errado, Isaías 14, vamos lá. Vamos abrir Isaías 14. Isaías 14. Quero humilhar Satanás. Eu quero humilhar Satanás. Entendeu? Toda mentira que ele ensinou, eu quero humilhar Satanás. Isaías 14. Hã? Foi dada essa autoridade. Foi dado mesmo. Isaías 14, olha só. 14, 12.
Isaías 14, 12. Está na página 1276. Página 1276. Isaías 14, 12. Diz assim: como caíste do céu. Olha aqui. Como caíste do céu. Aqui ele já caiu? Não, ele vai cair. Quando Mical, seus anjos, 144 mil, subir e vai lançar por terra Satanás. Aí vai se cumprir essa palavra. Como caíste do céu, ó estrela d'alva. Ó estrela d'alva. Vênus, que é estrela d'alva, é chamada estrela da manhã. Por isso que fala aurora. Entendeu? Por isso que fala. Fala o quê? Vênus é aquele planeta que tem aquele... Não, esse aí é Saturno. Então ele... O Vênus é aquela estrelinha maior que você vê durante o dia, e você fala assim, aquela ali é a estrela d'alva. Eu imaginei que estava adornado. Né? Entendi. Aquele lá é a estrela d'alva, já viu assim? Aquela lá, pertinho do Sol, aquela ali é a estrela d'alva. Por quê? Como não pode ser a brilhante estrela da manhã, porque ele é planeta e não pode ser Sol, não pode ser estrela, então vai ser um planeta querendo passar por estrela. Mas aqui está falando estrela d'alva, até o nome é mentiroso, porque ele é o pai da mentira e ele mesmo se nomeou. Ele se nomeou como estrela d'alva e não é estrela, é planeta. E o mundo, É planeta. E o mundo conhece ele como o segundo sol. Tanto é que essas músicas do mundo, a Cássia Eller, ela fez uma referência do segundo sol. Viu? Quando o segundo sol chegar, ela mostrou quem era a comparação de sol, né? Ela queria trazer a amostragem de Satanás. Exaltar Satanás. E aí, irmãos, olha aqui. Aí nós pegamos agora Apocalipse 14, Apocalipse 20, Apocalipse 22, é a estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Olha aqui. Diz assim: eu, Yalcha, enviei meu anjo, viu? Para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento, eu sou o broto da linhagem de Davi, da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã, é a estrela d'alva. Então, só que aí a gente lança explicando para os irmãos, aí os irmãos falam assim, não, Sol não é estrela, por causa da teoria da Terra plana. Entendeu? Coloca que o Sol, ele fica rodando dentro da cúpula. Quer dizer, é uma bolinha de fogo pequenininha que fica... Falando que o Sol entendeu? é menor que a Terra. E aí, enquanto o Sol é menor que a Terra e a Lua também. Essa teoria da Terra plana de Satanás é uma invenção católica, no qual falava que todo o universo girava em torno da Terra. E aqueles que lançaram a teoria heliocêntrica foram lançados na fogueira, que era o Sol ser o centro do sistema solar. Aí nós chegamos agora para jogar por terra a mentira babilônica, que quer exaltar o planeta acima do Sol e das estrelas e da Lua, e aí eles caíram para cima de nós, né? Porque quer ficar com o manto babilônico, amaldiçoando a casa deles. Então, quando a gente leu aqui, irmãos, tem duas estrelas d'alva? Não. Uma estrela d'alva, que é a verdadeira estrela da manhã, que é o Sol e Yalcha. Mas como Satanás é imitador até nisso, ele se nomeou estrela d'alva, que é o planeta Vênus. Vocês estão entendendo? Sim. Porque tudo é imitador. E ele imita também aqui, ó, Apocalipse 13. Vamos lá. Já estamos acabando, irmãos. Presta atenção. Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, 11. Diz assim, ó: vi depois outra besta sair da terra. A primeira besta saiu do mar, a segunda besta sai da terra, ok? Tinha 2 chifres como um cordeiro, ó, mas falava como dragão. Ou seja, Satanás, presta atenção,
Satanás, quando ele é jogado por terra, ele não encarna, ele é um espírito. Ele é um espírito. Então ele entra no falso profeta, dando ao falso profeta autoridade para fazer até fogo descer do céu. Um ato de possessão, né? É um ato de possessão. E aí, Entrou na serpente. ele entrou na serpente lá atrás. Então é um espírito. O antimachia está encarnado e o falso profeta está encarnado, tá? Nasceu em carne, mas o dragão vem como um espírito. Vem como espírito, porque foi jogado do céu sobre a terra. Vai ser, né? Vai ser jogado. Aí, olha só, presta atenção. Vi outra besta sair da terra. Ele tinha 2 chifres como um cordeiro. Ó, ele tem aparência de cordeiro. Quem é que o cordeiro que vai ser sacrificado? Não, vai ser não. Yahshua já foi, meu. Yahshua já foi. É o Emanuel. Ele vai ser sacrificado. E o falso profeta tem aparência de cordeiro. Viu a aparência? Aparência parecida, igual? Você vê aqui, quem que é o profeta que vem no final dos tempos? O pastor de ovelhas vem no final dos tempos. Mical, que é o anjo Aiô. O Aiô. Ele tem a aparência do pai dele. Yahshua. Aqui o falso profeta está representando a mesma coisa. Ele tem a aparência do cordeiro, quer dizer, do antimachia, que vai ser sacrificado. Mas ele fala com o espírito do dragão. Do dragão. Vocês estão entendendo? Satanás. Que é o espírito que está agindo nele. Presta atenção, você vai falar. Ó. Aí ele fala: toda a autoridade da primeira besta ele exerce diante dela. Olha aqui, é igual o sol e a lua. A lua, ela recebe a luz do sol. Ele só faz os prodígios quando ele está na presença da besta. Da primeira. Vocês estão entendendo? Aí ele continua. Vamos lá. Ele faz com que a terra e seus habitantes adorem. Ó, ele faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Essa é a mensagem que é a cópia da mensagem do mensageiro Filadélfia: adore Yahshua. Adore Yahshua. E ele está querendo que adore a besta. Faz com que os habitantes da terra adorem a besta. É a mensagem que Mical vem trazer. Adore aquele que criou o céu, a terra, as fontes de água. Adorem o Criador, Yahshua. É a mesma, é a cópia. Aí ele continua, olha só. Aí ele faz mais ainda, ele fala: ele opera grandes maravilhas, até mesmo fazer descer do céu fogo sobre a terra à vista dos homens, ok? E ele continua: graças às maravilhas que foi concedido realizar na presença da besta, ele seduz os habitantes da terra. Ó, seduz, incitando-os a fazerem uma imagem à honra da besta, à honra do antimachia, que tinha sido ferido à espada, mas voltou à vida. Olha só, foi-lhe dado até mesmo infundir o espírito à imagem da besta. É a representação do quê? De Mical, que é a representação dele quando recebe o óleo sobre a cabeça e escorre pela barba Arão. Porque Arão foi separado entre os israelitas e Yahshua, ele é da ordem de Melquisedeque. Hebreus 7. Ele ungiu Arão para ser sacerdote, sumo sacerdote. Ou seja, quando faz o derramar de óleo, é a representação da infusão do Espírito. É a unção. Está entendendo? E aí, vamos continuar. Olha só o que ele faz. Versículo 15. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta. Ó, a imagem, fazendo o link com aquele que é semelhante a Yahshua. De modo que a imagem pudesse falar. Olha aqui. Mical não é a trombeta de tudo copiado? Não está isso em 19? Fala assim: ele é
o verbo de Al, ele não é a palavra de Al, aquele que está no Apocalipse 19. E aqui está falando, depois que infundiu o Espírito, a imagem falou. Viu? Tudo é a questão da cópia, imitação. Só que essa imitação ela tem um diferencial, eu vou te mostrar. Aqui, ó, versículo 15. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morresse todos que não adorassem a imagem da besta. Por isso que se torna abominável. É chamado, e Daniel fala, o quê? Ele chama essa imagem que vai ser colocada dentro do templo como o quê? Como a abominação da desolação. E é colocado dentro do templo. É a representação de quê? Aquele que era a imagem no céu de Yahshua, Yahshua infundiu nele o Espírito e colocou ele dentro do templo, lá. Só que tinha um diferencial, ele não recebia adoração. Ele não recebe adoração. E nem recebe. Ele não recebe e não aceita receber adoração porque ele reconhece sua falha. O único que é digno de Yahshua. Aí ele não recebe adoração. Aí esse que é feita a imagem, ela já recebe. Por quê? Viu? Ele já recebe adoração. E ele faz o quê? Essa imagem que recebe o Espírito e fala, ele recebe o Espírito de quem? Do dragão. É o dragão entra nele, nessa imagem. Aí o que acontece? Acontece que ele começa a falar e mata e manda matar aqueles que não o adoram, a imagem. Por isso que é chamada de quê? É chamado em Daniel de abominação. Lembra o que é abominável na antiga aliança? Abominável são duas coisas que são chamadas de abominável na antiga aliança: a idolatria e a feitiçaria. São as duas coisas que é chamado de abomináveis. Então ele é aquele que recebe a adoração no lugar de Yahweh. Então ele é abominável. E desolação. Desolação significa algo despovoado. Desolação, algo despovoado, que é a representação do templo celestial que está despovoado. E aqui, quando ele constrói o templo e ele coloca essa imagem dentro, ele faz menção lá em cima, aquele templo que foi despovoado. Só que agora ele remete aqui, colocando uma imagem que tem que ser adorado, diferentemente daquela imagem que foi colocado lá em cima, que não recebia adoração. Tudo imitando, irmãos. Vocês estão entendendo? Sim. Eu falei, essa mensagem é muito alimento? Querendo receber a honra como ele É muito alimento. Agora, para você entender que a mensagem do início é: tudo debaixo do sol é uma cópia. Tudo que está debaixo do sol é uma cópia, porque só o sol é o criador de fazer coisas novas. Tudo é as coisas novas só por Yahshua. Então a criatura, como Satanás é uma criatura criada, como ele não pode ser sol, como ele não pode ser estrela, como ele não pode fazer uma coisa nova, ele copia aquilo que já foi feito por Yahshua. Entenderam? Entenderam? querendo ser honrado. Querendo ser adorado. Querendo ser adorado. Aquilo que foi otorgado a Mical. Querendo ser adorado. Na realidade, Mical, você viu ali, dos 3 personagens, o falso profeta, a besta e o dragão e o quê? Ó, vamos ver isso aqui? Tá aqui, ó, Apocalipse 13, vamos lá. Apocalipse 13, versículo 3. Ó, Apocalipse 13, 3. Diz assim: uma das suas cabeças, do dragão, parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão, por ter entregue a autoridade à besta, e adorou a besta
Porque disse: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Viu? O falso profeta foi adorado? Não. Foi adorado os dois. Imitação das coisas celestiais. Imitação que lá no céu, Ial é adorado. E Ialcha, que recebeu o nome de Ial, foi adorado. Ele sempre era adorado? Não. Foi a partir do momento que ele subiu e foi sobreexaltado e recebeu o nome acima de todo nome. Aí Ial falou: adore os anjos. E aí o Satanás aqui quer imitar. E coloca que adorou o dragão e adorou o antimachia, mas não adorou o falso profeta. Entenderam? Porque lá em cima, aquele que é a imagem de Ial colocado dentro do templo não recebe adoração. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam mesmo? Então vamos aplaudir o papai pela revelação. Pode falar, irmão. Um comentário dentro disso aí. Quando a palavra está falando aí que ele tinha aparência de cordeiro, esse cordeiro aí, né, que a gente sabe que é o antimachia. Isso mesmo. Por que está citando que ele tem aparência de cordeiro? Porque o cordeiro, ele representa um animal manso. E ele, na verdade, ele conquista e induz as pessoas por causa da sua mansidão, da sua fala, né? O poder de seduzir com essa suposta mansidão, mas na verdade ele fala da parte de Satanás. Ele fala, a boca de dragão. E agora você viu que também ele é imagem. Né? Ele é imagem, porque o antimachia vai ser o cordeiro de Satanás. E ele é a imagem do cordeiro, né? Também. Outra coisa em relação a essa imagem que vai ser introduzida no templo, eu estava vendo uma matéria a respeito disso há um tempo atrás, e olha que eu nem reuni ainda não. Naquela época eu nem reunia, foi bem no início. Que o Francisco, ele convoca todas as pessoas, né, principalmente todo o catolicismo, para orar pela inteligência artificial. Supostamente, esta imagem que será colocada dentro do templo seria uma espécie de robô que vai ser infundido, né, como a palavra diz, vai ser infundido o espírito nela do dragão, e ela vai falar. Então as pessoas, quando as pessoas forem no templo, na igreja, né, na Babilônia, eles vão poder conversar com essa imagem, e a imagem vai falar com eles, vai conversar com eles. E é através disso que ela vai induzir, enganar as pessoas, e as pessoas vão adorar ela. Exatamente. E você vê, irmão, que isso tem tudo a ver. Por quê? Porque essa imagem é representação de Mical, uma criatura. E no homem, qual que é o homem querendo fazer um robô à sua semelhança? À sua semelhança. Porque ele é carnal, né? Por que o Francisco, ele induz as pessoas, ele convoca as pessoas, né, para ir até essa imagem ou exaltar o antimachia? Porque, na verdade, nós entendemos na palavra que ele não será adorado. Ele é ele não será adorado porque ele é o falso profeta. Ele é o falso profeta, mas ele tem o poder de sedução. Para dizer para as pessoas: olha, façam isso. E aí você vê que a representação do quê? É a representação, irmãos, da imagem, a imagem que é feita, a imagem do próprio antimachia, colocado dentro do templo, remete à antiga aliança que tinha o querubim dentro do templo. Lembra disso? O querubim dentro do templo. Então, amados irmãos, para que isso aconteça, tem que ser construído o templo terreno. E essa foi a mensagem daqueles que foram rebeldes aqui no nosso meio. Porque nós batemos de frente, falamos, vai ser construído sim. E o outro levantou falando assim, não vai ser construído. Para quem que viu a reunião, ouviu a reunião que nós tivemos de obreiro,
a nossa batida de frente foi por conta disso. Porque nós falamos, sim, o templo vai ser construído. E aquele falou, não vai ser. Nós temos que reformular todos os ensinamentos. Eu falei, como assim reformular todos os nossos ensinamentos? Você está achando que Ial não falou até aqui? Então, amados irmãos, tudo isso é para a gente entender, entendeu? Entender o que está se passando, tá? Como nós vimos aqui, o Pai trouxe esse entendimento agora maravilhoso, de detalhes para nós agora, entendeu? De detalhes, mostrando que agora eles podem receber já um alimento mais consistente, porque eles estão crescidinhos, tem dente para mastigar. E o Pai está revelando seus segredos. E olha, nós lançamos que a terra não é plana conforme Sóbina, a palavra em Isaías 22. Vou pegar Sóbina, que é a representação de um planeta, e vou lançar ele como bola em lugar espaçoso. Vou rolar ele como uma bola em lugar espaçoso. Você pode ler Isaías 22. E é o link com Filadélfia. E com isso, irmãos, muitos saíram do nosso meio. Saíram do nosso meio porque não aguentaram a verdade. Que já não era dos nossos. Não era dos nossos. E aí quando o papai fala assim, ó, quando Satanás pega da Igreja Católica e fala a teoria geocêntrica, quer dizer, a Terra é o centro do universo, no qual tudo gira em torno da Terra e a Terra fica paradinha, é a vontade de Satanás falar assim, o Sol, as estrelas giram ao meu redor. Tá entendendo? E no entanto, a teoria heliocêntrica, não, tudo gira em torno do Sol, que é o Sol que nós vemos nas Escrituras. Não há nada novo debaixo do Sol. Ou seja, todas as coisas estão sujeitas à vontade do Sol. Então, esses astros que giram em redor do Sol, e não o Sol em redor da Terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós vamos concluir aqui a nossa gravação, dando grato ao Papai Ial e o Papai Yalcha. Vamos juntos. Grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.